Olá, gente! Na nossa aula de 13 de setembro, numa quinta-feira, nós iremos trabalhar com as disciplinas de História, quando a gente vai trabalhar com o conteúdo Patrimônio Material e Matemática com resolução de operações. Tá? Diz o seguinte para nós contextualizar a nossa aula. Os homens são capazes de construir muitas coisas, alterando as paisagens. Isso é o que a gente estava vendo até agora, né? Muito além de modificar as paisagens, ele modifica a sua própria história de vida. Ao longo dos anos, foi capaz de realizar importantes obras que marcaram todo um período de sua trajetória. São pirâmides, castelos, estátuas, desenhos em cavernas. Hoje, essas obras nos ajudam a compreender melhor o nosso passado. É o que abordaremos na aula de hoje, patrimônio cultural. Tá? Patrimônio cultural material, tá, gente? Por que a prof colocou lá patrimônio material e agora aparece patrimônio cultural, tá? Patrimônio cultural diz respeito a tudo que o ser humano produz, tá? Patrimônio natural é da natureza. Floresta amazônica, por exemplo, é um patrimônio natural, né? Patrimônio cultural, então, é aquilo que o homem construiu e que, por causa de seu valor histórico, né, seu valor que conta a história de uma comunidade, de uma cidade, ele acaba sendo tratado como patrimônio, que tem que ser respeitado, tem que ser preservado, né, e aquela questão toda. Bem, nós temos um importante patrimônio cultural, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que são as ruínas de São Miguel, né, ele fica lá em São Miguel das Missões, onde a gente fez, inclusive, o projeto do ano passado da Escola Santo Antônio, né? Foi com base nas ruínas de São Miguel. Por que elas são tão importantes como patrimônio cultural? Elas foram tombadas, né? Como patrimônio cultural. Não pode mexer, não pode tirar uma pedrinha do lugar lá, gente, tá? É lei que protege, tá? Por quê, gente? Porque lá as ruínas contam a história, né, do Rio Grande do Sul, das missões jesuíticas que aconteciam lá. Elas foram construídas, né, pelos jesuítas para abrigar os índios guaranis, né? Então tem toda aquela história por trás. Então nós temos aqui uma foto, né, das ruínas das missões, tá? E que ela está assim hoje no Rio Grande do Sul. Tá? É a única que restou no Rio Grande do Sul, tem outras na Argentina que são mais preservadas do que a nossa, mas a nossa, quando as autoridades deram por conta, ó, ou a gente faz alguma coisa para preservar, senão vão destruir tudo, né? E aí então eles começaram a preservar a partir daquele momento, tá? Ruína é o que, gente? É o que restou, né, de uma construção, de uma obra que foi desgastada com o tempo, né? Então, gente, nós temos ali um texto que fala sobre patrimônio cultural. Diz que o patrimônio cultural ele pode ser material ou imaterial, tá? Hoje, então, nós vamos trabalhar com patrimônio cultural material. O que é material? Tudo aquilo que é feito de matéria, né? Que a gente pode tocar, que a gente pode ver, né? Que a gente pode... Que é uma obra, por exemplo, né? Uma estátua, enfim. Aí tem o texto que explica o que é patrimônio material, o que é patrimônio cultural. Aliás, o que é patrimônio material e o que é patrimônio imaterial, tá? Por exemplo, o que é um patrimônio imaterial, né? Festas populares, a própria religião da pessoa, né? Faz parte do seu patrimônio, né? A culinária, a comida, né? Os tipos de comida de um povo, o idioma, né? A forma de vocabulário que a gente utiliza, as tradições, a tradição gaúcha, por exemplo, faz parte do patrimônio imaterial do gaúcho, né? Do Rio Grande do Sul, tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Então, nós temos aqui hoje patrimônio cultural material, como exemplo dele nós temos as ruínas de São Miguel. Em Soledade nós temos patrimônio cultural material, temos, por exemplo, na praça, né, todas as construções, todas as estátuas que nós temos lá são patrimônios culturais materiais, e nós temos o Castelinho, né, o Castelinho é a antiga usina de energia elétrica, né, da cidade, então ali ficou preservado, né, como um patrimônio, né, não pode ser quebrado, não pode ser destruído, que de repente o prefeito resolve, não, vamos ali, vamos destruir o Castelinho, vamos construir ali um monumento mais bonito. Não dá, porque ele é
ele é um patrimônio do nosso município, tá? Então, vem as perguntinhas que são com base no texto, o que é patrimônio cultural, quais são os tipos de patrimônio cultural de acordo com o texto, por que uma produção cultural ela é escolhida como patrimônio, tá? Quer dizer, não é qualquer casa que a gente constrói que vai se transformar com o tempo no patrimônio cultural da cidade, não, né? Por que ela é escolhida como patrimônio? É aquilo que a prof falava antes, né? Ele é escolhido para que possa ser preservado, né? E ele faz parte da cultura e da história de um povo, tá? Depois, que exemplos de patrimônios materiais o texto cita, né? Então, lê-la no texto. Que exemplos de patrimônio imaterial são citados no texto, tá? Por que foram construídas as instalações onde hoje ficam as ruínas de São Miguel? O texto diz ali, né? No ladinho do texto tem ali esse porquê. E qual é a finalidade qual era a finalidade? Aliás, a letra F é por quem foram construídas, né? Não é por quê, por quem. Quem é que construiu? E na letra G, então, qual era a finalidade dessas construções? Para que elas serviam, tá? Matemática, nós temos questões de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Essas continhas é para vocês fazerem na parte de trás da folha e colocar a resposta na tabela, tá? Nós vamos combinar o seguinte, no fim dessa semana, a Pro vai mandar um videozinho explicando essas questões de multiplicação e divisão de novo, que eu sei que é a maior dúvida de vocês, a maior dificuldade nessas continhas, tá? Mas assim, eu não vou fazer todas, então vocês já deixam elas prontas, né? Que a gente só vai explicar algumas, nós vamos fazer uma correção, na verdade nós vamos corrigir, tá bom? Certo, gente? Essa é a nossa aula de hoje, então. Não é muito longa, né? Bem simples. Vocês vão demorar talvez mais para fazer essas operações, mas eu acredito que vocês já conseguem fazer, né? Fazer elas com uma boa capacidade de compreensão. Tá? Bom, então fica faltando para essa semana só a nossa aula de sexta-feira que a prof vai mandar em seguida, tá bom? Um abração para todos e até a próxima aula.